Na aula anterior, eu mostrei a configuração da calculadora do Windows. Concorda? Foi o que eu fiz a configuração. Deixa eu limpar aqui. Ó. Essa parte de histórico, eu vou limpar, é que é natural pelo programa dele armazenando, né, tudo que você faz dentro da calculadora. Como eu expliquei, clicando sobre essa aba sobreposta, nós temos vários tipos de calculadora. Então, eu estou aqui pegando a calculadora científica. Eu expandi para que ela possa aparecer todos os elementos que eu vou utilizar para fazer cálculo. Então, primeiramente, vamos ver uma coisa. Em alguns casos, eu tenho um ponto, eu vou desenhar uma linha aqui no AutoCAD Civil. Ó, desenhei uma pequena linha. Em muitos casos, eu tenho essa posição então nós temos um ponto inicial e nós temos um ponto final nessa linha. Por que eu estou passando isso? Porque existe um azimute e uma distância compreendido entre esses dois pontos. Para que eu possa calcular uma coordenada utilizando os azimutes e distância, eu preciso possuir pelo menos uma coordenada, um par, coordenada x e coordenada y, para que eu possa calcular as demais. Então, como que acontece? Em primeiro lugar, eu vou te mostrar na calculadora o processo e aí você vai passar a me entender. Aqui na calculadora, eu vou deixar ela em DEG, conforme foi informado, e vamos supor que eu tenha o seguinte azimute, 142 graus, que eu tenho 142 graus, 30 minutos e 20 segundos. Vamos dizer que eu tenha esse azimute. E para esse azimute eu tenho uma distância de 185 metros. Eu tenho essa distância. Entre o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho o azimute e a distância. Mas eu preciso ter uma coordenada, nem que seja arbitrária. Você arbitra uma coordenada, valor para x, ou uma coordenada UTM que você possua daquele local. Mas vamos dizer, para x você adota 100 como coordenada inicial. E para y você adota 200. Então nós temos dois valores bem fáceis de gravar, né? 100 e 200. Então veja só, eu vou tomar nota numa folha de papel para que eu não esqueça. Eu tenho o meu primeiro azimute que é 142 graus, 30 minutos e 20 segundos e uma distância de 185 metros entre os dois alinhamentos. E para a coordenada x eu tenho 100 e para a coordenada y eu tenho 200, tá bom? Então esses são os meus os dados técnicos que eu tenho para parâmetro de cálculo. Então vamos lá. Eu vou colocar o azimute primeiro, 142 ponto. Na sua calculadora, você vai ver qual que é a forma de impostar dados nela. Eu estou fazendo para que você tenha noção desse entendimento. 30 minutos e 20 segundos. Em seguida, eu vou pressionar DEG para que eu faça a conversão. DEG, e veja que vai surgir um monte de número. O que aconteceu? Eu separei os 142 graus, que são inteiros, e peguei os 30 minutos, dividi por 60, e os 20 segundos eu também dividi por 60. Então eu fiz a soma dos dois, e aqui eu tenho um grau que ele está em grau decimalizado. Ele não é inteiro. Ele tem que ser decimalizado para ser calculado. Bom, eu já tenho aqui o grau decimalizado. Agora, eu vou clicar MS
e você vai clicar o botão de memória da sua calculadora, porque você vai armazenar, porque você precisa de 2 objetos para fazer o cálculo. Salvei na memória. Agora eu pego a função seno desse ângulo. E é esse aqui que é a função seno do ângulo. Multiplico esse seno do ângulo vezes a distância que eu armazenei, que é 185 metros. É igual. Isso é a projeção x. Então eu vou anotar numa folha de papel a projeção de x. Lembre-se que eu tenho uma coordenada inicial que é 100. Agora eu vou somar 100 mais essa projeção e eu vou ter a próxima coordenada em x do ponto seguinte. Tudo bem? Então vamos lá. Então mais 100 é igual a 212,61, eu já estou fazendo a aproximação, é a coordenada do próximo ponto. Então, eu vou anotar, para x do próximo ponto é 212,61. Agora, eu vou buscar na memória, MR, eu vou buscar na memória os 142, 30, 20, que é o ângulo, que é o azimuth que eu armazenei. Agora, eu vou pegar cosseno e multiplicar pela distância 185 metros. É igual. Então, deu uma projeção negativa, lógico. Por quê? Porque a projeção do azimuth 142 graus, como eu tenho a posição norte-sul, que é o azimuth parte do norte, ele está indo para sudeste. E em sudeste, a projeção x é positiva e a projeção y é negativa. Então, agora, eu vou ter que fazer a soma, mas esquecendo do sinal, porque não posso subtrair, tá bom? Eu tenho que fazer a soma. Veja só, mais 200 é igual a 53,21, tá bom? Por que eu fiz a soma? Porque eu considerei que o sinal ficou ativo. Quando eu fiz a soma, menos com mais, ele vai fazer subtração, é lógico. Então, eu não podia tirar aquele sinal e fazer a soma, eu tenho que mantê-lo. Então, a próxima coordenada de y é igual a 53,22. Ok? Estamos entendidos? Então, veja bem, para que eu possa, veja só, o ponto que eu peguei, que é a coordenada x, 100, e a coordenada y é 200, eu adotei essas duas coordenadas, porque eu não posso pôr zero. Se eu colocar zero e uma subtração em cima de um valor negativo, aí vai ficar negativo, né? Isso não é possível, não é assim que se calcula a coordenada. E se você tivesse também, tá? Vamos minimizar a minha calculadora, a pequena calculadora. Essa linha foi apenas para servir para nós desenharmos. Então, veja bem, vamos supor que eu tenha a coordenada 520.377,80 para x e 8.214.000 para y. Então, eu pegaria essa coordenada mais aquela projeção em x, daria a próxima coordenada de x. Essa projeção de y mais a coordenada de y daria a coordenada do próximo ponto. Talvez não ficou bem explicadinho, porque eu estou sem os equipamentos, mas só para atender a essa aluna, eu estou escrevendo essa aula, mas aqui, pessoal, sempre estou avisando no meu canal, mande, faça seu pedido, mande que eu terei o maior prazer em escrever o vídeo e lhe devolver. Obrigado e um forte abraço.